Então, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Criador, até Jesus, nosso Senhor e Mestre, até Maria, a nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais de luz e amor, nossos anjos da guarda, agradecendo mais uma vez essa oportunidade bendita de estudarmos o Evangelho do Cristo, esses primeiros cristãos que dedicaram suas vidas, o seu amor, a essa causa tão nobre, que é a divulgação da Boa Nova, do amor entre nós. Que possamos, com muita força de vontade, conseguir pegar todos esses ensinamentos para a nossa vida na prática, tenhamos força de sair da teoria e exemplificarmos, assim como esses cristãos exemplificaram. Aproveito essa oportunidade também para pedir aos benfeitores, pela nossa irmã querida Lucélia, que é uma amiga que participava com a gente aqui, que está enferma no hospital, passando por um momento de provação. Os benfeitores levem até a ela, alívio para suas dores, para suas aflições, para sua alma, que ela possa receber essa prece com muita luz, com muito amor no seu coração, e que seja feita a vontade do Pai, sabendo que para tudo existe um propósito, que cada um aqui tem a sua missão aqui na Terra ou em todo lugar. Então, que Deus aí envolve muito carinho, muito amor. Então, damos por aberta a reunião do NET deste domingo, que assim seja. Isso aí, meus amigos. Semana passada, então, vocês estudaram a Paulo, né, em Antioquia da Síria, né, Ramon? Eu assisti o estudo, teve muito bonito, tá? Estão de parabéns, foi muito bem explorado, vocês conseguiram extrair muito do estudo. Que bom. E nós vamos dar continuidade. É Antioquia da Síria, porque tem outra Antioquia? Tem da Psídia, né? Tem duas. Na verdade, tinham até mais, tá, Antônio? Mas que Paulo passou foi essas duas. Ah, E o Paulo continua na andança dele. Ora de barco, ora de pé, provavelmente também de camelo, né? Que não fala de camelo, mas quando ele estava na estrada de Damasco, lá diz o Haroldo que não era cavalo, que era camelo, né? Então eles andavam de camelo naquela época. Mas que ele estava andando, estava. A gente percebe que em cada estudo nosso ele está numa cidade diferente. E hoje nós vamos estudar mais especificamente, não o Paulo, mas um outro judeu, um outro discípulo aí do Cristo, né, que chama Apolo. E eu vou pedir para Soraya fazer a leitura, tá aí do versículo 24 ao versículo 28. Vamos lá. Apolo em Éfeso. Um certo judeu, de nome Apolo, alexandrino quanto ao místico, varão eloquente, sendo poderoso nas escrituras, chegou a Éfeso. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava, ensinava acuradamente a respeito de Jesus, conhecendo somente o mergulho de ouro. Ele começou a falar abertamente na sinagoga. Depois de ouvi-lo, Priscila e Áquila, tomando-o consigo, explicaram-lhe mais acuradamente o caminho. Querendo ele atravessar a Acaia, os irmãos, encorajando-o, escreveram para os discípulos o acolhiam. Ao chegar, aconselhava muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, pois refutava veementemente os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras ser Jesus o Cristo. Muito bom. a gente vê que numa causa
como essa, importante, né, de Jesus, não fica restrito a uma só pessoa, né? Vão aparecendo outros colaboradores, né? Embora esse Apolo aí atuasse mais localmente, assim, em comparação com o Paulo, porque o Paulo era, para a época, cidadão universal, né? Isso mesmo, muito bem lembrado, Antônio. Porque a gente está vendo em cada passagem aí que vão surgindo outros personagens, né? Que vão engrossando esse fio, né? Do cristianismo, né? Da difusão da Boa Nova, da exemplificação. Então, o que a gente conhece hoje como cristianismo veio tomando corpo a cada momento que se passava. O próprio Jesus disse a Paulo, né, que ele é firme que tinha retaguarda, né? Isso mesmo. E alguém pesquisou quem é esse Apolo? Diz que era um homem muito, igual parece que falou aí, já muito instruído, muito eloquente. Então, devia ser um bom para falar, discursar, né? Só que ele era assim, parece que no começo ele era mais do lado de Moisés. Depois ele vai aprender com a Priscila e o Áquila, né? O Áquila e a Priscila vão dar umas aulinhas particulares para ele, e ele também assimilou a parte de Jesus, né? E passou a desenvolver também, a divulgar as ideias de Jesus, a filosofia, as máximas, né? Eu acho interessante que quando diz que ele era instruído, tem uma observação aqui que confirma a importância da tradição oral na Palestina. Pode ler, isso é muito interessante, essa observação aí. Acho que o Ramon também colocou no material dele, Ramon. Muito, muito legal. Pode começar a partir daqui o evangelista? Isso. Então, aqui diz assim, o evangelista, neste trecho, revela o processo de transmissão do ensino cristão nos primeiros tempos, confirmando a importância da tradição oral na Palestina do primeiro século. No mundo antigo, quase toda leitura pública ou privada era feita em voz alta, ou seja, os textos eram frequentemente convertidos para o modo oral. Em decorrência disso, os autores antigos escreviam tanto para o ouvido quanto para os olhos. Naqueles tempos, a palavra falada reinava soberana, ao passo que o texto ocupava papel secundário. Platão menciona em sua obra a advertência de Sócrates contra a substituição das tradições orais pela palavra escrita, porque as pessoas deixariam de usar a memória. Olha que interessante isso. Nesse contexto, não é difícil entender que, para os hebreus, as escrituras eram palavras, frases ditas pelo Todo-Poderoso ao profeta no Monte Sinai. Moisés, por sua vez, após escutar todas as instruções, foi incumbido de registrar. A porção ditada era conhecida como Torá oral, enquanto o registro em pergaminho, ou era conhecido como Torá escrita, que é o Pentateuco. Fantástico isso, né? Como eles valorizavam essa transmissão oral mesmo, né, do conhecimento, né, da palavra. E ele era instruído, pelo que eu entendi, dessa maneira, né? A gente percebe, né, que esse conhecimento que foi passado de geração para geração, né, ele tem uma forte presença mesmo nessa história recontada, né?
existe o registro escrito, mas quanto que era valorizado uma pessoa quando era dada a palavra a uma pessoa. Jesus fazia uso disso. Porque eles têm medo aqui, né, de que fosse o que você ouve, no entendimento que a gente tem aqui, a fixação é maior do que o que você lê. Era isso que eles deixam, eu não sei se eu interpretei direito, mas foi o que eu entendi aqui. Fantástico. Mesmo. Oi, Lúcia, tudo bem? Perdão, a primeira dama me chamou lá embaixo, Não, aí conversando entendi. comigo, eu não tinha como Entendi. pegar o Hermelinho. O Hermelinho vai me dar uma advertência, cartão azul, você lembra? Ramon também sabe bastante dessa tradição, né, oral, né, Ramon? Importante isso aí que a Soraya frisou, né? Não sei quase nada. A Lúcia que sabe, eu tenho certeza. Nada, não sabendo nada. Mas olha assim, que coerente que é. Vocês imaginam, naquele tempo, há mais de 2.000 anos atrás, 2.000 anos, né? Porque isso aí passa no ano de 50, mais ou menos, a gente está em 2000, então é menos de 2.000 anos. Para você escrever algo, ou teria que ser em pele de animal curtido, demoraria muito para você pegar uma pele, era muito caro e muito trabalhoso. Um pedaço de papel, então, que era o papiro, né? Muito mais difícil. Então, a forma de transmissão do pensamento realmente era oral. Tanto que os judeus, né, principalmente os saduceus, valorizam muito essa questão oral. Das várias divisões que o judaísmo teve naquela época, né, devido àquela questão deles terem ficado 400 anos sem profeta, então se dividiram muito, mas principalmente os judeus, né, os saduceus, que no caso eram os sacerdotes, eles valorizavam demais essa questão oral, porque era muito difícil mesmo. Pensa bem, ia ter uma pregação lá do sumo sacerdote Nicodemos. Então, as anotações eram as mínimas possíveis, era tudo por tradição oral. E ficava registrado. No tempo do rei tal, o sumo sacerdote falou sobre o tema na sinagoga, era algo assim, muito importante, né? E esse Apolo, com certeza, ele era uma pessoa de muito conhecimento, devia ter um alto, sei lá, uma família assim mais abastada, ou uma geração, aí não fala, né, no termo que ele era, mas provavelmente ele era de uma casta assim, um pouco mais privilegiada, vamos falar assim, para ter esses conhecimentos. Mas até hoje os judeus, eles valorizam muito essa questão oral. Tanto que nas comemorações deles, desde o Shabat, que é semanal, até as outras tradições, eles ficam frisando aquelas passagens importantes. Para isso, sabe? O Oriente é muito, e conforme a Soraya disse, que essa tradição oral, ela é repassada, mas você tem que ter uma representatividade dentro daquela coletividade. Então, assim, aquela pessoa, você falou aí hoje os judeus têm isso, na Índia, China, Japão, ainda tem isso. Então, assim, geralmente é uma pessoa um pouco mais velha, mais respeitada naquela comunidade, e os demais ouvem com muita atenção e tem um respeito muito grande por aquilo, porque naquele momento ele representa algo maior. Então, há um respeito muito grande pelo conhecimento, por quem detém o conhecimento. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu acho que esse respeito é muito interessante, porque autores hoje, vamos falar hoje, qualquer um pode escrever um livro. Você não é obrigada, você pode ler e passa pelo seu livro. Mas numa tradição oral, você não pode inventar. Aquilo lá foi passado de geração para geração dentro do judaísmo. Então, existe muita literatura. Hoje tem os
neo-judaísmo, não sei o que lá, mas dentro da tradição oral você tem que seguir aquela tradição. O que recebeu lá, foi passando, foi passando. E existe uma reunião que eles fazem, que esse representante, geralmente uma pessoa mais velha, e um dia que é permitido fazer perguntas a ele. Até dessa tradição oral. Não é que você não pode questionar, que é muito... mas existe esse dia que ele se reúne e você pode fazer perguntas. Mas, no geral, a criancinha, desde pequena, ela tem que saber a tradição, essa tradição oral, ela tem que conhecer, primeiro pelo ouvido, porque, às vezes, ela nem sabe escrever ainda. A criança judia, ela é criança, mas ela já sabe as tradições ancestrais. Oi? Acho que o Tony falou alguma coisa. Desculpa, gente. Então, eu acho isso muito bonito, porque a criança pequena não sabe nem escrever, mas ela já sabe ouvir, ela já compreende as palavras. Já é passado para ela toda a história. Isso é interessante. Essa questão do orador é interessante. Quando eu cheguei no movimento espírita, isso já faz mais de 50 anos, a Lúcia não tinha nem nascido, aí eu observava, assim, os modelos de diretoria de centro, sempre tinha um cargo orador, antigamente. E isso, acho que até hoje na maçonaria, também esse cargo de orador é importante, né, tio Ramon? Sim, Tony, isso mesmo. Ele é um cargo importante. Aí, no meio espírita, esse acabou meio que desaparecendo, né? Porque ficou um pouco... Não tinha necessidade, né? Porque tanta gente que fala hoje. Ele traz uma responsabilidade muito grande, né? A pessoa que é responsável por passar esse conhecimento, né? É uma autoridade moral. Sim, né? exato. Muito grande. Eu fico pensando, entre os indígenas, a gente vê isso também, né? Também. Os ancestrais têm um valor, porque os mais velhos são muito respeitados. A criança, ela se projeta no idoso, né? Ele quer que detém o saber. Sim. Ela quer aprender. Então, a importância disso. Uma coisa que fica um pouco perdida hoje, né? Mas que é importante. A gente vê isso dentro da família, né? A gente, de criança, a gente gosta de ouvir as histórias repetidas. Como é importante a manutenção disso. Para a gente poder manter a história, né? A história de Jesus. Então, o quão é importante, se a gente quer manter vivo isso tem que começar dentro de casa, né? Nessas histórias de família. Porque a criança adora ouvir história, né? Ela pede várias vezes quando criança, não é? Se a gente observar, as crianças pedem que se repita várias vezes a mesma história. Então, a importância dessa tradição oral, eu acho lindo isso. Legal. E assim, se a gente for pensar no próprio mestre, né, ele não escreveu nada. Tem algumas passagens lá que ele escreve na areia, igual no apedrejamento da mulher adulta, ele começa a riscar, ninguém fala o que foi, né? Mas não se sabe. Não se sabe. Então, O único que ele escreveu foi na areia, né? na areia, então. O vento soprou. Tá aí para... Só que, em compensação, os judeus, quando eles falavam nas sinagogas, que eram algo muito importante, que requeria um entendimento novo, eles falavam em hebraico. E a língua do dia a dia era aramaico, como se fosse o inglês. E nessas fases importantes, nesses momentos importantes, que o sermão ia ter uma interpretação nova, uma interpretação mais profunda, eles registravam.
E essa forma do registro escrito. É o que eles falam hoje no judaísmo, no Talmud. Que o Talmud é algo assim, que fica às 7 chaves. É um Talmud que, então, tipo assim, no ano tal, houve um entendimento sobre isso. Aí tem o Talmud, que é guardado na sinagoga tal. É algo muito importante. Então, é interessante como, né, os valores eram bem diferentes mesmo. Eles O falam Talmud não é o oral que passou para o escrito, o texto? É, isso mesmo. Só que é o oral que teve um peso muito grande, sabe? Então, vamos supor que venha algum de nós aqui e sobre o entendimento da reencarnação, nós vamos trazer algo que é novo e é profundo. E isso vai ficar registrado, desde que seja de um sacerdote, né? Que tenha uma autoridade moral para fazer esse registro. É o que a Soraya disse, é uma responsabilidade enorme. E esse Apolo, o próprio nome dele já diz, né? Ele era Apolo, então foi dado o nome dele de um semideus, né? Filho do Zeus, né? Que fala aqui. É filho do Zeus. Todos eram, né? Então o homem já tinha um nome forte, então só daí já denotava o conhecimento dele. Mas ele deve ter tido esse nome porque ali eles eram porqueria. Isso. Aquela região da Grécia. Certo, ia homenagear os deus Apolo. Muito bom. Bem, Ramon? Eu acho só a palavra, né? Esses dias eu vi uma palestra falando dos receios da inteligência artificial, e o historiador que falava lá era o Yuval Noah Harari, né? Cara bem famoso aí nos dias de hoje. E ele estava explicando que tudo na história que se fez foi através da palavra, de bom e de ruim, né? Tudo que se construiu. Então, a gente pega, por exemplo, o que o Hitler foi capaz de fazer com o uso da palavra, né? Ele conduziu uma massa para um ideal destrutivo que ele tinha, através da palavra, né? Através da palavra você cria cultura, você cria crenças, e aí essa questão da pregação, ela envolve isso, né? A gente tanto vê pessoas tocando os corações umas das outras porque tem autoridade moral atrás em si, né? Às vezes ela não tem a eloquência que o Apolo parece que tinha, mas ela tem a vivência. E aquilo entra na gente, né? Mas tem pessoas que às vezes não têm essa vivência e engana bem, né? E é bem lamentável isso, né? Então, a questão da importância da palavra, né? É algo para a gente pensar sempre. Principalmente nós que, eventualmente, a gente acaba falando um pouco aí, transmitindo reflexões espíritas para o público. O nosso vídeo aqui fica na internet, a gente faz palestras aí no Luz e Amor, a gente pensar muito nisso, né? Colocar em prática na nossa vida é o grande início, mas não só isso, a gente pensar muito bem o que a gente está levando, né? As pessoas estão sedentas de conhecimento, de consolo, de orientação, para às vezes sair de um desespero, às vezes sair de uma vida que a pessoa está se permitindo e não pode mais, e às vezes é aquela chance que tem, né? Enfim, eu penso muito nessas coisas. Haja vista Jesus, né? Só usou a palavra, né? Exato. E mudou o mundo, né? Mudou tudo. E Influenciou tudo. o GPT introduziu agora o microfoninho, né? A grande preocupação dos estudiosos, até para explicar por que eu comecei falando disso, é porque esses sistemas, eles vão ter uma capacidade de criar
essas crenças, culturas, ideias, de manipular muito grande, né? Nós estamos só no começo do que esses modelos vão ser capazes de fazer. E aí, imagina se eles começarem a criar esses conceitos, né? Por conta própria ou a mando de alguém. Porque assim, imagina ali, a gente está no Instagram, todo mundo que usa o Instagram percebe. Se você começa a se interessar por determinado assunto, tudo que o algoritmo retorna para você é o que você se interessa. E aí, é muito fácil de você começar a imiscuir certas ideias travestidas daquele interesse que você tem e começa a criar uma crença, uma cultura, né? Uma verdade. É muito interessante, né? É muito sutil. Até o Harari fala, lembrei do Tony, porque ele faz 2 horas de meditação por dia. E ele fala que a única saída para isso é o autoconhecimento. É para você discernir a hora que é você mesmo que está pensando numa coisa, ou é a máquina, né? Ou você está vivenciando a influência que o meio está te trazendo. E ele fala, tem várias técnicas, mas a que eu mais gosto é essa, da meditação, mas quantas pessoas fazem isso, né? Essa é a preocupação dele. Bom, isso o tempo vai se encarregar de acomodar de alguma forma, né? Mas fica a nossa reflexão aqui sobre a questão da palavra quando a gente estiver fazendo uso dela. Ramon, interessante você falar sobre isso, que na semana passada nós participamos lá do congresso que teve em Franca, a Soraya estava, a gente ficou lá o dia inteiro, né? E até comentei com você também, pelo WhatsApp. Dentre as vários palestrantes que estiveram lá, que todos foram muito bons, mas o que mais me tocou foi a pessoa mais simples que teve lá e a que mais passou, no meu ponto de vista, uma vivência, um amor dentro da sua palavra, que foi a primeira lá, a Juscelma. Então, assim, por mais que a máquina está chegando, a inteligência artificial, mas esse magnetismo do amor, só quem tem a vivência mesmo, só quem tem a prática é que vai conseguir passar. A máquina não vai conseguir passar isso. O Haroldo falou numa palestra desses dias, até brincando, que a mãe dele tem a mãe ou o pai, tem um papagaio, que ele já conseguiu ensinar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos para o papagaio. Então, assim, falar até papagaio fala, né? Mas agora, você passar vivência, passar amor, passar sentimento, máquina nenhuma, papagaio nenhum vai passar. Eu acho que o grande diferencial da palavra verdadeira é essa palavra, essa mesma que o Cristo passou para nós, né? Essa eu acho que a inteligência artificial não vai chegar, não, se Deus quiser. Ou não chegar também, né? Porque já não está mais na fase da máquina, aí já tem uma... Mas eles não falam que para você chegar no moral, antes você passa pelo intelectual? É isso mesmo. Então, a gente também não pode desprezar essa informação, né? Isso. Agora, sentimento sai do coração, né? O negócio falou, não é de uma máquina. Aí vai depender de cada um, né? Foi o que eu disse, né? Lá no Congresso, todos foram muito bons. Mas a gente percebe um pequeno diferencial de quem coloca amor no negócio, assim. Bem como o último também, quando foi o Gibeli e a Mayra Rocha também, você já tinha embora. Também foi muito bonito. Então, você vê que a questão do amor faz diferença, né? Então, Faz toda a diferença, né? Então, mas quantos estão receptivos a essa mensagem do amor? Porque a inteligência artificial ela veio e a moçada, a nova geração, tá lendo, tá ouvindo, tá conectado com isso aí. Então, acho que também, por exemplo, você sentiu isso. Mas talvez outra pessoa que estivesse lá, talvez não conseguiu sentir. Porque conectou com você. Porque esse amor, ele é uma via de mão dupla. Esse afeto, essa conexão. Então, assim, a gente
Infelizmente, a gente tem que entender que as massas estão sendo manipuladas também. E cada nós, não como pessoas melhores, mas já com uma, sempre conscientes, vamos dizer assim, está fazendo o nosso trabalho de formiguinha no dia a dia. Se não no mundo todo seria impossível, mas dentro da casa, com os nossos netos, com os nossos filhos, com os nossos próximos, no nosso ambiente de trabalho, levar essa mensagem e despertar. Eu acho que a inteligência artificial é uma coisa magnífica, ela vem para ajudar, mas a gente precisa estar muito atento ao uso que se vai fazer disso. Todas as grandes invenções, a questão é o uso que o homem vai fazer. Aí é que tem que ter o discernimento, e aí esse amor precisa estar muito presente, para a gente usar de uma maneira em benefício da humanidade. A gente vê fruto, né? Que é igual o Ramon falou, a palavra de Jesus, uma coisa, a palavra do Hitler também arrastou multidões. Infelizmente. Quantas seitas que a gente vê aí, que pessoas se suicidaram. Então, assim, a palavra, a gente precisa... eu digo não só os espíritos, as pessoas que estão conectadas pensando num bem maior, com a luz, conectadas com a luz. Precisa estar fazendo... Isso existe também, é que não é divulgado. Né? Isso é que dá um alento, uma esperança. E existem muitas pessoas no planeta, encarnados e desencarnados, trabalhando em prol disso. Porque a gente está em evolução, está em transição. Então, isso é muito bom da gente saber. Aí parece? A Joia. Jô, fica à vontade. Oi. Então, eu estava viajando, não participei, não tive a oportunidade de ir no congresso. Eu queria saber se vocês sabem se foi gravado. Já está tudo no YouTube, tá? Ah, tá. Minha gravação ficou perfeita. Caprichada. Muito obrigada, gente. Assim, só, Fernando, canal do Idefran. Oi? É no canal do Idefran, Instituto de Educação Espírito de Franca. Tá Os vídeos também tem no canal Luz e Amor. Ah, muito obrigada, Antônio. Obrigada, gente. O que a Lúcia falou é muito importante, né? Eu lembrei da cena do The Chosen, acho que foi o último episódio, Hernando, se eu não me engano, você deve ter visto, me ajuda a lembrar, que é quando Jesus está fazendo ali multiplicação dos pães, dos peixes, aquela experiência ali. E aí o Shmuel e os outros 3 sacerdotes ali, revoltadíssimos, né, vieram para tentar fazer alguma coisa. E no final do episódio, Jesus encontra com o Shmuel de frente. E eu fiquei pensando, falei, cara, isso aqui é só uma cena poética, artística, mas deve ter acontecido isso, na verdade, inúmeras vezes, né? De Jesus cruzar com esses sacerdotes e fazer uso de toda a capacidade que ele tinha, magnética, de eloquência, de entender o que vai no imo da alma deles, e ele não conseguiu, né? Ou não é que ele nem conseguiu, é que não era a hora daqueles espíritos, né? Muito bem, né? Não era a hora deles. Então, para a gente entender esse lado também, que acho que é isso que a Lúcia quis dizer, né? E a gente entender a importância da palavra para o nosso dia a dia, né? Para as atividades que a gente se propõe a fazer, né? E aí, Iris, qual que é o seu apanhado dessa primeira parte? Ele? Professor Iris Carrilho. Iris. Tá. O Iris está concentrado. Está concentrado. Pessoal, mas esse Apolo, com certeza, ele foi um discípulo muito, muito valorizado dentro dos primeiros cristãos.
Tem uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios que diz assim, ó. E eu achava, quando eu li isso pela primeira vez, que ele falava do Apolo dos gregos, mas não tinha nada a ver. Fala assim, quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. O Paulo falando. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa tão somente Deus, que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Olha que interessante. Eu achei tão bonito isso, porque naquele, a gente já teve passagem aqui que eles quiseram deusar Paulo, né? Porque Paulo fez alguns fatos, alguns fenômenos mirabolantes, e eles quiseram colocar Paulo como Deus, ele teve que rasgar a roupa, né? Falando que não era dele, que era de Deus. E provavelmente nessa carta que ele, aos Coríntios aqui, está no capítulo 3, que fala a verdadeira função dos pregadores. Paulo coloca ele como Apolo, como meros cooperadores do Cristo, de Deus também, né? Então é tão bonito a gente ver essa humildade que Paulo tinha, né? Também ele delegava aos outros colaboradores. Que ele não era uma pessoa que queria se promover. Então esse Apolo, pelo que fala que ele tinha uma pregação muito eloquente, né? Mas que também foi visto aí como um colaborador. Alguém tem alguma coisa que pesquisou também? De repente vocês podem falar, pessoal. Ele saiu de Alexandria e era um missionário. Parece que ele se apaixonou pelo Cristo, mas através dos ensinamentos do João Batista. Eu acho que é isso, né? Ele conhecia até João Batista. Isso. O João Batista pregava o mergulho, né? Do arrependimento, o batismo do arrependimento. E ele ficou sabendo do Cristo. Não tem esses detalhes, mas imagina que ele ficou sabendo do Cristo, toda a sua atuação, e ele foi difundindo isso. Até chegar em Éfeso, que ele encontra Áquila e Prisca. Que aí vão explicar assim, aí vão além de João Batista. Isso, aí o Áquila e Prisca, né, que são os dois anjos da guarda do Paulo, vamos falar assim, fala para ele, ó, você está correto, mas a gente precisa caminhar um pouco mais, tem coisa que você não sabe. E é isso que a gente seria um pouco sério dessa conversa hoje. O que seria esse caminho a mais? Porque fala assim, ó, que ele falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Aí depois fala assim, começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido, Prisca e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Isso que é importante. O que seria esse caminho para vocês? Porque aí Áquila e Prisca, tipo assim, não, vem aqui, o Tony até falou, né? Vamos ter uma aulinha, como é que é, Tony, que você falou? Uma aula particular? Vamos ter uma aulinha particular aqui. Como é que foi essa aulinha aí? O que vocês imaginam que foi? Esse caminho que Áquila e Prisca expuseram para o oral, né? Da oral. Tá, mas o que seria na prática isso aí? Porque ele sabia até que Jesus realmente era o Messias. Mas o que é o cerne aí do cristianismo, né, do Cristo, que ele não sabia ainda? O que vocês imaginam?
Também não sei, viu, gente? Eu só imagino. Achando que ele está perguntando. Eu acho que é algo em particular que o professor está perguntando. Eu achando que Eu acho que é uma troca de Eu vou pro chat aqui, ó, já. joga no chat. Então, mas assim, ó, vamos construir aqui, Soraya. Vamos. Até onde ele sabia, era o batismo. E pelo batismo, naquela época, né, se purificavam pelas águas. Então, talvez para Apolo, ia até ali no entendimento dele, que Cristo foi batizado, João Batista trouxe a mensagem, que através da água você era purificado, nasceria ali uma nova pessoa, com novos objetivos. E talvez, a partir desse momento aí, o casal lá conversa com ele, que a mensagem do Cristo era muito maior. A mensagem de Jesus era muito maior. Era o amor ao próximo, o respeito. Esse caminho seria isso, né? Que existia, e também existia um Deus único, porque eles estavam nessas. E tinha um templo muito famoso, que cultuava uma deusa pagã. Então, talvez esse caminho aí, eu fico pensando assim, quem era o verdadeiro Jesus? Qual a mensagem dele? Era o amor, era o respeito, era a solidariedade, era olhar todos como irmãos, e que principalmente que somos todos iguais. Não importava a sua condição social, a sua etnia, que todos éramos irmãos, e como você disse, e talvez, eu não sei se chegou até esse ponto, falando da ressurreição, não sei se ele chegou nessa aula, mas eu acho que era muito maior que só o batismo. Eu acho que o forte é essa aula. Né? Então, acho que aí ele subiu vários degraus aí nessa compreensão. Porque, assim, ele saiu pelo que eu li, ele saiu de Alexandria, magnetizado por esse homem, por esse Jesus, e ele se torna um missionário. Ele vem para ele. Então, ele já tinha sido pescado por Jesus. E aí ele conhece, através desse casal, mais ele conhecia um livro, aí eles apresentam um ato. Quem era Jesus? A verdade. Gostei dessa comparação. Né? Ele sai. E você já está feliz com isso? Então, eu Espero te contar tudo. Peraí, você vai saber tudo. Espera que a sereia está vindo. Tá vendo? Vai que ele deve ter ficado assim, embevecido quando ele conheceu essa mensagem. Porque não era o Jesus contra. Era a mensagem desse Jesus que era o caminho. E é interessante eles falar que conhecia apenas o batismo de João. E o batismo de Jesus? Qual que era a opinião de Jesus em relação ao batismo que João fazia? Uhum. Então, é tudo isso que a Lúcia falou, né? E os fundamentos do cristianismo, os pontos básicos, né? A Jo colocou aí também, não seria o amor e a reforma íntima? É tudo isso. Né, Jo? Basicamente, é muito boa seu questionamento aí. Mas naquela época, o que eles... Hoje a gente pensa isso, né? Mas naquela época, seria, né? Fica à vontade, Jo, para falar, que você abre o microfone. Então, faz sentido. A Lúcia teve uma visão mais ampla mesmo. Acredito que envolve, chega na parte da reencarnação também, né? Todos esses fundamentos, né, que a doutrina traz hoje, eu acredito que já esse pessoal já, né, bem mais à frente, assim, porque o batismo ali era um ritual, quer dizer, claro que teria sua importância também,
mas igual o Antônio falou, né, é um batismo maior, né? Então trouxe a visão ampla desse cristianismo mesmo, né, assim, Então faz sentido o que a Lúcia falou, o que o Antônio complementou, né? Acho que é tudo isso mesmo. Mas se a gente remontar, gente, o que as escrituras falavam? Que viria um Messias, né? E o que esse Messias ia acontecer com ele? Tem umas profecias, um exemplo, ó, o que fala a profecia de Oséias? Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, já havia essa profecia. Aí depois tem outra profecia que diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, isso aí é uma alegoria, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então eles sabiam que o Cristo, que o Messias, em 3 dias e 3 noites voltaria. Aí depois tem uma passagem também de Isaías que fala assim, ó: e Yahvé dos exércitos prepara para todos os povos sobre essa montanha um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos depurados. Destruiu nesse monte o véu que envolvia a todos os povos e a cortina que se estendia sobre todas as nações. Destruiu a morte para sempre. O Senhor Yahvé enxugou as lágrimas de todos os rostos, e ele há de remover de toda a terra o pobre do seu povo, porque Yahvé o disse: nesse dia se dirá: veste, este é o nosso Deus, nele esperávamos, certo de que nos salvaria. Este Yahvé em quem esperávamos. Aí só mais um, fala assim, ó: eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. Depois do meu despertar, levantar-me-á junto dele, e em minha carne verei a Deus. Aquele que ouvir será para mim, aquele que meus olhos contemplarão, não será um estranho. Então, haviam várias profecias de que o Messias viria e se levantaria, seria morto e ocorreria a ressurreição. E o ponto alto da vinda do Cristo é isso, da imortalidade. Ele veio, deu todo o exemplo de amor e nos mostrou que a vida não acaba nessa existência. Que a imortalidade que é o que perpetua. Então, a partir desse momento, tudo muda. Foi o que eu disse na vez que a gente comentou, Soraya. Com essa perspectiva, o que era rei se nivela ao escravo, e todos estão nivelados, porque ninguém mais vai viver uma vida só. Então, olha para vocês ver a diferença que é de quem pensava de uma forma e agora sabe que a morte não é o fim. Qual era a primeira profecia para mim? A primeira. Eu estou pensando no negócio que eu vou perguntar para você. Não. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. É uma pergunta que eu não sei se você, o Carlos, a Soraya, quem puder me responder. Esses 2, 3 dias está ligado a hoje, que a gente já sabemos, do rompimento total do cordão de prata, da matéria com o espírito. Essa profecia antiga, mas assim, tem alguma coisa a ver ou não? Quanto tempo que demora para ver esse desligamento? Aqui tá. O que vocês acham, pessoal? Vou dar minha sugestão, porque teve um colega que faleceu, conheci, semana passada, ele pediu para ser cremado. Aí eu conversando com as minhas irmãs, elas disseram: o que vocês acham, né? A doutrina espírita fala que nem o Chico, né? Queria ser cremado, porque demora a desatar os laços. E a gente conversando, a gente acabou chegando a uma conclusão, gente, que depende da evolução de cada espírito, que pode ser muito rápido ou pode ser mais
de semanas. Então, se for partir desse pensamento, eu acho que não seria, né? Eu acho que estaria mais ligado mesmo à profecia da ressurreição do Cristo. E no terceiro dia, ele apareceu para Maria, depois para os discípulos, e depois o Espírito foi desmaterializado. Mas não sei. O que vocês acham? Ramon, Tom Carlos, o pessoal Eu aí? acho que esse entendimento é variável. Existe pode ser gravado por ninguém. Mas eu acho que eu preciso ler muito. Pode Porque ler, a né? segunda também fala de dias. Claro. Porque depois eles falam há 3 dias, mas talvez assim. Como que eu uso a palavra? Influenciados por essas profecias que eles falam. Não, é o terceiro dia. Então, assim. Mas aí me ocorreu isso. Porque fala assim, depois ele ressurgirá, depois de 2, nos dará a vida novamente. Aí a vida espiritual. Por isso que eu fiquei pensando, eu falei, o Nery seria isso, assim, normal, lógico, a gente sabe que vai de evolução de cada um. Aí me veio esse questionamento com a palavra universidade. E aí, universitários, professores? Alguém me contou, Ju. A Jo levantou a mão aí. No Opa, meu humildezinho entender, eu acho assim que isso aí que a forma de falar aí é assim que a gente não pode entender de forma literal. Mas claro, pode ser que seja isso, né? Mas assim, é muito assim, uma questão muito técnica, né? Não sei. Eu não entraria eu acho que não seria necessário. É claro que a Lúcia colocou assim, como uma curiosidade, né, Lúcia? Sim. Isso. É meu colega que ele estava vendo. Isso, Será que hoje, será que naquele tempo ele já estava assim, era o que era permitido falar? Ou às vezes, para quem fosse muito evoluído, né, seria 3 mesmo, não sei. Aí, como Obrigada. vocês são muito estudiosos, de repente alguém. Mas também assim. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu entendi a pergunta, porque os meus meninos estavam conversando aqui. Eu estava interagindo com eles. Você pode repetir, Lúcio, só para eu ter certeza que eu entendi? Ali em 2 profecias, fala que depois de 2 ou 3 dias, seremos resgatados e voltaremos à vida, né, pelo obra e graça do Senhor. Aí eu pensando, isso daí já seria assim, um prenúncio de hoje, que a doutrina já fala, no desencarne, seria o tempo para a ruptura total do cordão de prata, e aí sim a gente reviveria para finalmente estaríamos vivos para a vida espiritual? Teria alguma correlação? Quando agora você explicando, eu lembrei uma vez, Lúcia, porque também não tenho conhecimento para responder com autoridade isso não, né? Mas uma vez eu vi o Haroldo explicando que os dias bíblicos, especialmente no Apocalipse, eles representam em torno de 1250 anos, tá? Então, e a palavra ressurreição, eu também já vi explicações do Emmanuel sobre isso, já vi algumas palestras do Haroldo, do Arthur Valadares falando isso também, que ela representa a nossa redenção final, o momento em que a gente não precisa reencarnar mais, já nos purificamos, né? Então, eu creio que pode ser, a simbologia disso daí, pode ser um pouco relacionado a esse tempo, né? Talvez o tempo de evolução do planeta, né? O que vai acontecer, esse tempo de regeneração, né? Que vão ser 1000 anos de regeneração, aí depois tem mais um ciclo de 3.000 anos aí pela frente para dar o outro passo. Então, acho que deve ser relacionado a isso, né? Em relação à cremação, no livro Consolador, o Emmanuel fala que o ideal seria esperar 72 horas. Esse tempo para trás eu estava estava conversando com algumas pessoas sobre isso, eu acho que acaba se respeitando esse tempo também,
no processo burocrático todo, depois do óbito, até a hora de cremar mesmo, acho que acaba dando essas 72 horas, tá? Eu não estou certo, mas fiquei com a impressão que dá, tá? Então, eu acho que é mais por aí, creio. É claro que o tempo que a pessoa fica presa ao corpo é muito relativo, tem o mérito também, né? Às vezes a própria pessoa se desprende sozinha, às vezes os espíritos ajudam, às vezes ela fica presa por erros que ela cometeu, de culpa, às vezes não. Então é muito, muito relativo, né? Da gente falar. Não sei se ajudou com os comentários aí. Foi bastante. Mas o que eu penso, assim, dessa questão quando Áquila e Prisca teve essa aulinha particular com Apolo, que 2 pontos foram bem fortes. A questão da ressurreição, né? Que o Cristo vem e mostra que a morte não existe. E outro ponto que a gente já estudou aqui, que é muito forte, a questão do Pentecostes. Quando os Espíritos Santos, né, a pleiade dos Espíritos do Cristo, se manifestam nos discípulos, naquelas pessoas que estavam ali. E, então, eles acreditam a partir daquele momento ali, e a gente percebe que a força deles é dobrada. Eles deixam de duvidar. Pedro tem outro posicionamento, todos os apóstolos são totalmente, eles se entregam totalmente à causa, porque sabem que, apesar de toda a dificuldade que eles passam e passariam, existe do outro lado um número muito maior de almas colaborando com a empreitada. Então, eu acho que Áquila e Prisca mostra isso para eles. Ó, já aconteceu a ressurreição, já aconteceu o Pentecostes, depois Pedro já construiu a casa do caminho. Dos 12 discípulos, um entendeu de forma errada, que foi Judas, foi substituído por um que chamava Matias, e aí a gente teve ainda um reforço com Paulo. Paulo era um perseguidor. Então, eu acho que essa aulinha aí, ela abordou vários temas, mas o ponto forte delas foi isso. A ressurreição, de que a morte não acaba e nivela todo mundo, e que a gente tem, do outro lado, uma equipe muito forte que acompanha a nossa trajetória para a gente chegar no nosso propósito. Eu não sei se vocês... Porque o batismo de João, essa expressão simboliza o trabalho de João, né? Ele focava no arrependimento. Então, ela é menor do que a filosofia de Jesus. Ele preparava o caminho, mas ele focava no arrependimento. E Jesus foi mais profundo, né? Foi mais além, mais profundo. E foi ele que disse, né, o Tony? João vos batiza com a água, mas eu vos batizarei com o fogo do Espírito Santo. Então, aqui é o Pentecostes. Assim, a partir do momento que vocês conseguirem despertar, né, o Deus interno que cada um existe, o Espírito Santo ele tem duas formas da gente interpretar. Essa pleiade de espíritos que nos assessora, ou o Deus interior que todos nós somos, em potencial. Então, a partir do momento que você despertar esse Deus potencial que existe em você, nada te segura. Então, por isso que tem no meu ponto de vista, esse foi o ponto-chave, né, da conversa deles. Porque o texto não fala, né? Porque a gente sabe que não basta arrepender, né? Você tem que caminhar e reparar, fazer o bem, aquela luta toda, né? O esforço, né? Buscar a transformação, a purificação. Ramon, você tem alguma coisa sobre isso, que você fez alguma
anotação, porque assim, igual eu falei para todo mundo aqui, eu não sei se é isso, tá? Eu dei uma pesquisada, eu achei interessante esses pontos. Então, tudo que a gente conversou aqui tem um peso muito grande. Aí eu tô de acordo. De acordo. Muita coisa a gente deduz, né? Isso. A Mas são gente deduções que contribuem para a gente se inspirar, né? Para a gente direcionar, então é muito bacana. Um dia nós vamos saber se é por aí ou não, mas não tem problema. O importante é a gente ir melhorando cada dia. Sim. A Jo? Fica à vontade, Jo. Eu achei muito bonitinho, e muito assim, faz sentido, né, o que vocês falaram. Eu só queria fazer uma piadinha, que eu acho que o Hernani era uma abelhinha que ele estava lá dessa aula particular. Tava não. Como diz o Chico Xavier, naquela época eu era a pulga do leão. Muito bom, gente. Muito bom. Depois dessa aulinha, o próprio Apolo quis ir para uma cidade próxima, que chamava Acaia. E o Áquila e Prisca se animaram com isso, né? E escreveram para os discípulos lá dessa cidade que ele foi muito bem acolhido lá. E depois, fala aqui assim no versículo 28, que o Apolo, ele refutava os judeus em público, demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então, foi quando eu comentei com vocês nessa questão aí das profecias, que já vinham falando que Jesus era o Cristo. Então, pelos próprios atos de Jesus durante sua vida, ficava bem claro, tanto para Paulo, quanto para Apolo, quanto para os outros discípulos, que ele realmente era o Messias, né? Muitos aguardavam, a gente já conversou sobre isso, o Messias que viria em cavalo, nos exércitos, para sobrepor todo aquele sofrimento que aquelas pessoas tinham, né? Mas, na verdade, o Cristo, ele veio no coração de cada um, né? A Lúcia falou da questão da ressonância. Naquele momento, ele deve ter acertado vários corações. Mas, ao mesmo tempo, teve vários corações que bloquearam ele. Então, isso essa prova aí do Cristo, para muitos era muito conivente, para outros não. Paulo e o Apolo e outros, com certeza, quando estava na tribuna, discursando, né, falando sobre isso, devia ter uma empolgação muito grande. Mas e quem recebia? Como aceitava isso? O que vocês acham? Se vocês estivessem lá na Jerusalém, na Palestina, naquela época de Jesus, e viesse alguém falando aí de um Messias, como é que vocês receberiam isso? Duas pessoas desconfiadas. É difícil. Como é que nós recebemos, né? Hoje é uma coisa, claro. Muito bom. Mas eu acho que, voltando um pouco àquilo que a gente falou no início, né? A transmissão oral das mensagens, ela de alguma maneira também, além da responsabilidade, da autoridade moral, ela traz a verdade, né, gente? Porque por mais que a gente tema, né, as pessoas que têm o dom da palavra e fazem mau uso, eu acho que muitas fazem até hipnose, em coletiva, né? Mas eu acho que a verdade, tem um Mário, ele fala, na época que a gente estudava aqui, presencial dos espíritos, tem uma passagem que diz que essa autoridade moral, ela é irresistível.
Então, eu acho que a gente estar naquela época, diante do Cristo, era algo irresistível, eu acho. O olho no olho, isso é algo, até para quem negava. Podia até negar, mas era impossível, eu acho que não se... Alguma coisa internamente acontecia, a pessoa podia até, sabe, se não quer dar razão, quer se curvar diante do que está sentindo, está presenciando, mas eu acho que é muito forte essa presença, assim, é irresistível, né? Não tem como você não se curvar diante de uma... Eu acho que já não é frágeis, né, diante do irmão dele, diante da... Eu acho que existia ali algo que não deve ser fácil para ninguém, né? Olhar para o Cristo, Paulo na estrada de Damasco, né? Isso diante dele, daquele encontro. Então, eu acho que existem momentos que são irresistíveis, porque a força, o magnetismo que está presente no olhar, na palavra, na verdade, aqui contida, é muito considerável. Os olhos são espedal, né? Você olhar no olho do Cristo, ver aquela alma. Tem gente que fala com os outros, né? Que você fala problema. Imagina o Cristo. Dessa parte. Eu acho que é algo que, naquela época, a gente brinca, ele não estava lá, mas não sei, eu acho que deve ser algo assim muito forte. Arrebatador. Mas imagina como que devia ser difícil o trabalho de Paulo e do Apolo. E o Cristo tinha esse olhar. Tudo bem, vamos falar do Apolo, que nós estamos aqui. Ele estava trabalhando, mas ele não era. Ele levava a mensagem. Se o Cristo houve resistência, Jesus falando houve resistência, agora imagina o trabalho dele. Ele tem que ir nessas comunidades, levar a palavra, ele era judeu, ele tinha que falar para outros. Jesus é Messias, tudo isso é muito difícil. Pelo que eu entendi, ele não conheceu o Cristo. Né? Pela idade, então, não, 50 anos imagina, depois. Uma pessoa acreditar... Dar um testemunho de alguém que ele nunca viu, de uma coisa que ele ouviu dizer. Então, assim, era um homem de muita fé, né? E foi tocado muito forte por esse Cristo. Ele, assim, ele se conectava de alguma maneira. Sim, né? Que o fazia ali uma autoridade, né? Porque... igual você falou, ele levava essa palavra e eu acho que, assim, igual você falou, o poder magnetizador, a mensagem do Cristo era muito forte. Mas, às vezes, as convenções sociais, o meio que você estava inserido, não permitia você dar vazão a essa fé. Você fala assim, não, eu vou seguir esse Cristo. Então, você tinha poderio econômico, tinha vários fatores que talvez algumas pessoas ficavam se sentindo impedidas de seguir o cristianismo. Então, tinha isso também. Eu acho que tinha pessoas que não alcançavam. Isso, eu acho que não é. Eu acho que abriu. Eu acho que ele falava, eu acho que de alguma maneira, a maioria talvez, não alcançava. O que é isso que ele está falando? Assim, não era nem uma coisa de não querer. Não alcança, não consegue, né? Como é que ele fala? Meu reino não é desse mundo, e para mim o rei, eu conheço o rei, né? O Império Romano era concreto. Ele traz uma abstração, né, que talvez a pessoa não conseguisse alcançar, porque era muito além disso. Era muito forte. E os judeus esperavam o Messias que iam libertar eles desse poderio. Desse jugo. Então, assim, os judeus falaram assim, não, mas a gente não está libertado, a gente continua em sofrimento. É muito difícil entender que essa libertação não era material ali, dia a dia, era uma libertação muito maior. Foi a fidelização cultural.
É idealizar materialmente e chegar a algo completamente diferente. Exatamente. Iris, você abriu o microfone, você queria falar alguma coisa? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim, você estava bloqueado, hein? Tô tentando falar um tempão aqui, não estou conseguindo. Estou com mau contato. Não, tá tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta passada da hora, que passou o tema já, mas pode fazer, voltar um pouquinho. Opa! Não, sabe o que acontece? Na verdade, é sobre essa questão de cremar a pessoa. Eu já vi realmente esse relato de falar que é aconselhável esperar 72 horas, mas eu ainda não entendi o porquê disso. Seria por quê? Para proteger o perispírito ou para proteger? Ou seria qual que é a situação, hein? Para evitar o sofrimento do espírito ainda muito ligado à matéria, não é? Acho que é isso. Mas eu vou ver se eu resgato, gente. Nós estudamos isso com o Mário, em algum momento, assim, e a gente, na época, concluiu que isso não fazia sentido, pelo livro dos espíritos. Mas eu quero ver se eu encontro isso cá. Mas, Iris, se você me permite, assim, eu acredito, pelo que eu entendi até hoje, que tinha muito a ver com para evitar o sofrimento do espírito, né? Muito ligado ainda à matéria. Isso eu penso que é mais por uma precaução. Sabe por quê? Os amigos espirituais, sabendo que a pessoa deseja ser cremada, de repente não tem uma evolução maior, com certeza eles fazem todo o trabalho um pouco mais acelerado, porque a misericórdia divina, ela quer o nosso bem. Mas, se o espírito for excessivamente apegado, ainda mais na questão do corpo físico, na vaidade, nas coisas carnais, pode ser que mesmo com esse trabalho, ele fique ligado ao perispírito, ao corpo, e ele sinta alguma dor com a cremação. Então, eu acho que vem mais por essa questão, eu falo espiritual, agora eu não sei na questão material. Ué, mas enterrado, então, não daria também um outro tipo de problema? Também. Eu acho, por isso que eu acho, eu vou trazer, eu vou pesquisar, eu lembro que a gente estudou. Na verdade, não tem. É porque a minha dúvida é justamente aí, entre cremar e enterrar, porque a gente não espera 72 horas, por exemplo, para enterrar. Será que o cremar seria pior do que enterrar, será? Não, eu enterrar, para mim, seria pior. É isso que eu penso. Eu ia logo já mas porque eu acho que é pior, né? Aquele negócio de pagar. Eu acho que, mas tem uma explicação, acho que no livro dos espíritos. Eu vou encontrar, eu compartilho no próximo. Eu posso ler aqui as perguntas do Consolador, se vocês quiserem. Pode sim, amor, por vontade. Aí depois você traz aí do livro dos Espíritos, Soraya, para a gente esse raciocínio. Voltou? Aqui, vocês estão vendo aqui? Sim. Ó, logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material... Ah, não é essa aqui não, peraí. Aqui. É possível que os espiritistas, né, venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor, dos que viveram na Terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro da experiência do mundo para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade em marcha para as realizações da vida imortal. Aí depois vem a pergunta da cremação, né? O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Resposta, né? Na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, né? Importante ter esse de certo modo aqui, ó, existem sempre muitos elos, ó, de certo modo, muitos elos de sensibilidade, ó,
elos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Tá? Então, eu sei que tem muita gente que questiona aí os conceitos que estão explicados também na obra de André Luiz, de como que o espírito se liga, né, se vincula ao corpo físico, e a gente percebe que essa vinculação não é num único ponto, né, não é só no fio de prata, existem muitos outros. Então, é um arcabouço muito complexo que a gente está longe de entender, né? Eu creio que seja por isso que o Emmanuel deu essa resposta. Pode ser os chakras, né? Porque nos chakras ele vai subir os vitais, tudo vai. Então, acho que com o tempo, o corpo ficando em decomposição, esses chakras vão sendo desligados também. Na cremação, já é abrupto. Sim. Eu vou dar uma pesquisada nisso também. Isso, vamos fazer um apanhado aí, na semana que vem a gente traz, né? No sábado, bem interessante. Desculpa ter voltado no tema aí, que eu não consegui perguntar na hora, viu? Imagina, ótimo. Mas ótima pergunta sua. Bom mesmo. São assuntos bem polêmicos, né? Muita gente fala que concorda, gente que não concorda. Aí, na verdade, A doação de órgãos também, né? Tem essa polêmica. O importante é a gente, assim, vamos fazer o nosso melhor, vamos aprender a ser melhor, e depois, lá de lá, seja lá como for, vai dar tudo certo, né? Isso aí. Eu vou pedir para as meninas fazer a leitura aqui de um texto que está na Revista Espírita sobre o Pentecoste, chama. Pois, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Sim, claro. O Pentecoste. O Espírito de Deus sopra o mundo, a fim de regenerar os seus filhos. Se, como ao tempo dos apóstolos, não se mostra sob a forma de línguas de fogo, não está menos presente entre vós. Orai, pois, com fervor ao Todo-Poderoso, a fim de que ele se digne fazer-nos tirar proveito de todas as vantagens morais, de todos os dons imperecíveis que ele ouve, por bem derramar sobre a cabeça dos apóstolos e do Cristo. Pedi e recebereis, e nada do que pedirdes de bom e de útil para o vosso progresso espiritual vos será recusado. Orai, pois, uma vez mais, com fervor, mas que seja o vosso coração que fale, não os lábios. Ou se vossos lábios se agitarem, que digam apenas o que o coração vai pensar. A felicidade que sentireis quando estiveres animados pelo Espírito de Deus é tão grande que não podereis fazer ainda. Depende de vós obtê-la. E a partir deste momento, considerai os dias que vos restam para viver como um pedaço de caminho a percorrer para chegardes ao destino onde encontrareis, no fim do dia, a vossa ceia e o vosso pouso para a noite. Mas que a pequena importância relativa que deveis ligar às coisas terrenas não vos impeça de considerar os vossos deveres materiais como muito sérios. Cometeríeis uma falta gravíssima aos olhos de Deus se não vos entregasseis conscientemente aos vossos trabalhos cotidianos. Nada se deve desprezar do que saiu das mãos do Criador. Deveis desfrutar, em certa medida, dos bens materiais que ele vos concedeu. Vosso dever é não os guardar exclusivamente para vós, mas fazer que deles participem os irmãos aos quais eles foram reduzidos. Uma consciência pura, uma caridade, uma humildade sem limites, eis a melhor das preces para chamar assim o Espírito Santo.
É o verdadeiro bene criador, não que este cantado nas igrejas não seja uma prece que será acolhida sempre que feita de bom coração. Mas como já nos foi dito inúmeras vezes, o fundamento forma pouca coisa. Pede, então, pelos vossos atos, que o Espírito Santo venha visitar-vos e derramar em vossa alma essa força que dá a fé para superar as misérias da existência terrena e para estender a mão àqueles irmãos vossos, a quem a fraqueza do Espírito impede ver a luz, sem a qual só podereis marchar às cegas, com risco de vos ferirdes os obstáculos disseminados no caminho. A verdadeira felicidade, pela qual todos suspirais, lá se acha. Cada um a tem sob a mão, basta querer para alcançá-la. Mais hoje, boas e firmes resoluções, e o Espírito de Deus, tende certeza, não vos faltará. Amai ao vosso próximo, como a vós mesmos, pelo amor de Deus, e tereis dignamente solenizado o dia em que o Espírito Santo veio visitar os apóstolos do cristianismo. Achei interessante esse texto, sabe por quê? Ramon, não sei se você chegou a ler também, mais detalhe. Ele dá um entendimento, além daqueles dores que a gente tem, como o Espírito Santo também sendo o hálito divino, sopro divino de Deus em nós, se manifestando, né? Então, ele diz aqui que a felicidade que sentireis quando estiveres animado pelo Espírito de Deus é tão grande que não podeis fazer uma ideia. Então, assim, imagine aqueles apóstolos, quando receberam no Pentecoste esse hálito divino, ou mesmo que seja aquelas entidades venerandas do nível do Cristo, acompanhando cada um deles ali, como eles se fortificaram, né? E aqui fala também o seguinte, que a gente acha que eles atuaram só naquele momento, mas não, eles atuam sempre. Mas depende de vós obtê-la, e a partir desse momento considerai os dias que vos restam para viver como um pedaço do caminho, olha que interessante, e percorrer para chegardes ao destino onde encontrareis no fim do dia a vossa ceia e o vosso povo para a noite. Eu acho tão bonito que, ao mesmo tempo que é poético, e aí ele volta para a realidade, ele fala assim, mas que pequena importância relativa que deveis ligar às coisas terrenas não vos impeça de considerar os vossos deveres materiais. Ou seja, você está aqui nesse momento, você pode estar se movimentando com o Espírito Santo, mas você não pode desprezar as coisas da terra que você veio com o propósito de fazer. O seu trabalho, a sua família, a sua vida no seu campo, onde você estiver atuando, porque esse é o seu momento evolutivo, né? O Espírito Santo, ele vai te dar toda a baliza se você estiver conectado com ele. Achei muito bonito isso aqui. Eu acho que o trabalho ele é um exercício para você se conectar. Então, por mais que a gente tenha que saber que a matéria, essa experiência que ela é transitória, ao mesmo tempo esse transitório ele tem um sentido de ser. Então, a gente precisa valorizar o que está aqui e fazer o nosso melhor. Assim. Entender que isso é um exercício. Que a matéria está ali não para a inteligência artificial está para nos servir. Como dinheiro. Você tem seu dinheiro, colocar as coisas a serem no seu lugar, no seu corpo, tentar ser na posição que o seu corpo seja ela qual for. Isso está, Diogo, se você fizer isso, esse exercício, acho que de alguma maneira você já está em pressa. Já está conectado. Verdade. Jô, levantou a mão? Sobre o conteúdo maravilhoso aí do Pentecostes, é da Revista Espírita. Desculpa que eu distraí um minutinho, meu pensamento saiu. Isso mesmo, tá?
Tem como você colocar para nós Tem, no grupo? tem aqui. Obrigada. A fonte só não tem a edição, mas de repente eu posso Não. ver possível, Tá. tá? Uhum. Eu queria saber a fonte. Obrigada, muito obrigada. O que vocês acharam, pessoal, desse texto aqui? É motivador para vocês? Para mim foi muito, não sei. Puxa. Não, achei fantástico. É isso mesmo. Acho que importante também, como a senhora já disse, a gente valorizar muito essa oportunidade de estarmos aqui, não desprezarmos essa oportunidade que a gente está tendo. E aí fala do momento que a gente pode usufruir dos bens materiais, mas, né, mas não esquecendo de estarmos abertos para... Eu não falo para receber as instruções, mas eu acredito muito que deixar fluir o Espírito Santo que está em mim. Porque às vezes eu afogo esse Espírito Santo, não deixo ele desabrochar dentro de mim. Então eu creio muito que todos nós temos essa partícula de Deus, esse Espírito Santo. Então cabe a mim, apesar de estar... Apesar não, que ainda bem, que ótimo que tive essa oportunidade, mas deixar ele aflorar cada dia mais. Porque são simultâneos. Eu posso trabalhar minha tarefa que eu vim aqui, e eu posso me elevar também, deixando esse Espírito Santo me sustentar no meu dia a dia. Porque a gente precisa dessa sustentação, senão você fica perdido. Aí você fica muito submerso, inserido no material, e ao desencarnar você vai perceber que você ficou muito submerso, muito no fundo, e não deixou aflorar isso. Eu acho que virá um arrependimento muito grande. Então, poxa, eu me deslumbrei com o brilho do ouro e não vi o que realmente precisava ter visto, não deixei nascer. É igual assim, agora a gente está em dezembro, nessa época de Natal, se fala muito disso, né? E a gente tem que ter, não gestou esse menino Jesus e não deixa ele nascer. Verdade. Então, agora é um momento bonito, todo mundo está fazendo as coisas, mas e nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, será que a gente está nessa correria? Então, acho que é muito importante essa gestação. Gestar todos os dias. Muito bom. Mas é por isso que a gente tem que valorizar essas oportunidades de estar aqui numa reunião como essa, para a gente se apoiar um no outro e aproveitar os conhecimentos que cada um tem para aprimorar os nossos aqui. Eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas que eu acho que faz a gente crescer mais é aqui. Com certeza. Ramon, o que você acha? Pedi para você fazer um comentário, depois você fazer a prece. Concordo com eles plenamente. E com todo mundo. É isso aí. Vamos. Que bom, gente. Eu acho que quando eu falei com o Ramon hoje, né, Ramon? Eu li assim, você vai falar do Apolo, né? Nossa, será que vai ter conteúdo? Tinha muito Eu acho bonito, só antes de você fazer a apresentação, eu acho bonito você trazer o Pentecostes, porque é uma palavra que a gente não ouve muito na casa espírita. A minha mãe é católica, então assim, é uma palavra que eu sempre ouvi. Eu não sou nascida em família espírita. Então, essa palavra Pentecostes, ela me liga muito ao catolicismo, é uma palavra que é muito cultuada, fala assim. E dentro da casa espírita a gente não ouve muito, mas ela tem um significado muito importante. E é importante trazer isso, porque eu acho que no final todo mundo vai estar falando a mesma língua. Talvez com denominações diferentes, esse Espírito Santo, para uma é uma coisa, mas é o mesmo Espírito Santo. São apenas denominações diferentes, cada um, nomeações diferentes. Mas é o mesmo Espírito Santo, divino, sagrado. Uhum. E aí é verdade. E se a gente pegar os nossos irmãos que usam essas denominações, esse nome, né, esse termo, especialmente os evangélicos, eles falam com uma fé que comove. Eu sempre fico comovidíssimo de ver eles, a forma como eles
acreditam naquilo. Fala, caramba, eu tenho 358 mil outra riqueza de interpretação disso, mas não chego no que você chega, né? No alcance profundo que você chega, na conexão profunda que você chega, da forma como você vê. Então, é muito interessante mesmo, realmente. Muito importante. Você conheceu Adão Nonato? Ele faleceu, é um expositor espírita, faleceu há alguns anos, poucos anos atrás. Mas eu fui em algumas palestras dele, eu acompanhava ele na Rádio Boa Nova também. Ele chegava e falava assim: boa tarde, Espírito Santo! Aí falava assim: vocês todos são Espírito Santo, vocês são a centelha divina. Deus está em cada um de vocês. Boa tarde, eu quero ver todo mundo, boa tarde. E ele colocava para cima, foi o que a Lúcia falou. Parece que dentro do Espiritismo isso aí virou um tabu, né? A gente usar algumas terminologias. E não. É legal ver que na própria Revista Espírita tem lá um artigo falando disso, né? Explicando, tá muito interessante. É a gente que cria as coisas, né? É isso aí. Depois, você vai encerrar, Ramon? Depois eu queria comentar com todo mundo aí sobre o nosso último dia de estar junto e dar uma sugestão. Não sei se vocês... O que vocês acham? Então vamos fazer a prece. Tá? Nós te agradecemos, Jesus, por esse momento de luz, de paz, de enriquecimento, de amizade, que nós sentimos a presença dos bons espíritos ao nosso redor, procurando aproveitar essas aberturas que a gente cria nas nossas consciências para nos ajudar a despertar para coisas novas. Obrigado por o Senhor cumprir a sua promessa de que sempre estará onde um ou mais estiver estudando seu nome. Nós conseguimos em cada reunião perceber esta realidade. E peço que o Senhor abençoe a cada um do nosso grupo, abençoe os que não puderam estar presentes também, abençoe os nossos familiares. Peço que o Senhor abençoe a nossa casa de luz e amor, a todos os seus trabalhadores possam ter a chama acesa das suas lições, do seu amor, dos seus corações. E peço que o Senhor fique conosco, Jesus. E nós precisamos muito do Senhor. Que assim seja.